Do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas, de Geografia, e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Na videoaula de hoje, nós continuamos aquela sequência de aulas de revisão para a segunda E a continuação da parte 2, né? A aula 49 foi a revisão da segunda E, parte 2, a parte 2, e aqui é uma continuação da parte 2. Na outra aula 49, nós falamos das formas do relevo e dos agentes externos e internos. E hoje, nesta videoaula, nós vamos relembrar o que é intemperismo e o que é erosão. Ok? Lembrando que esses dois assuntos, eles já são do domínio do conhecimento de vocês. Não são assuntos novos, nós estamos fazendo revisão para deixá-los bem preparados para a realização da segunda E, ok? Então vamos o nosso primeiro assunto dessa revisão da aula de hoje, o slide 1 dessa aula. Está aqui, ó, intemperismo e erosão. Para vocês que gostam de acompanhar os conteúdos pelo livro didático, esse conteúdo se encontra entre as páginas 142 e 149, tá certo? Então, 3 é o intemperismo, que também pode ser chamado de meteorização. Então, meteorização é sinônimo de intemperismo e vice-versa, ok? Na verdade, o intemperismo é o processo de desgaste das rochas. Como as rochas são desgastadas pelos agentes da natureza? Elas são desgastadas de 3 formas: através do intemperismo biológico, do intemperismo físico e do intemperismo químico. Vamos começar aqui vendo o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é a decomposição da rocha por meio da atividade dos seres vivos. O crescimento de fungos, a penetração de raízes de árvores nas fendas das rochas, a ação das minhocas e dos cupins, o pisoteio de animais e a atividade bacteriana são alguns exemplos desse tipo de intemperismo. Então, como a palavra biológico ela está relacionada à vida, então a gente já sabe que quando o intemperismo é biológico, ele é promovido pelos seres vivos, né? Então, nós já vimos numa aula anterior o intemperismo, como os agentes biológicos eles provocam a decomposição das rochas, primeiro com a fragmentação, depois com um processo que vai reduzindo o tamanho das partículas que são decompostas das rochas, ok? O intemperismo físico, ele é provocado principalmente pela variação da temperatura. Você sabe que de dia, com o sol quente, as rochas se expandem, e de noite, com a temperatura mais baixa, as rochas se comprimem. Esse é o processo que acaba promovendo a decomposição da rocha. As altas temperaturas que ocorrem durante o dia provocam a dilatação, e as baixas temperaturas que ocorrem à noite provocam a contração dos minerais que compõem as rochas. Esse processo ocorre continuamente, ele nunca para, né? De dia, os minerais das rochas se dilatam por causa do calor, e à noite, como a temperatura cai, eles se contraem. Então, essa dilatação e contração dos minerais das rochas acaba promovendo a decomposição da rocha. Com o passar do tempo, esse processo ocasiona a fragmentação e a decomposição das rochas. Nas regiões polares, o gelo também promove a fragmentação e decomposição das rochas, porque o gelo, quando a água que se transforma em gelo
ela se congela, ela promove uma ação mecânica sobre as rochas. E quando ela derrete, essa ação cessa. Então, o gelo é também um elemento físico de grande transformação das rochas e é um exemplo de intemperismo físico, né? O intemperismo químico, ele decompõe as rochas principalmente por meio da ação da água. Água, que ao percorrer a superfície das rochas, dissolve os minerais solúveis. O que são minerais solúveis? São aqueles minerais que fazem parte da composição das rochas, que eles se dissolvem na presença de água, né? Por exemplo, o mineral muito comum que você encontra na composição das rochas é o calcário. E o calcário, com a presença de água, ele se dissolve, né? Então, e aí ocorre a fragmentação da rocha, porque aquele mineral vai se dissolver, provocando a fragmentação da rocha. Ele é mais comum nas regiões de clima tropical úmido, onde chove muito e faz muito calor, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes. Qual é o exemplo que a gente tem? O exemplo mais tradicional, aquele exemplo que é o mais utilizado quando a gente quer mostrar uma forma de temperismo químico. É o que ocorre no interior das grutas, né? As grutas, que são túneis que se encontram no meio das rochas, elas se formam em regiões de rocha que tem muito calcário. Então o que acontece? A água da chuva, ela penetra no solo, atinge a rocha das grutas e dissolve o calcário que está ali no processo de formação daquela rocha. Essa água, ela leva o calcário dissolvido, que vai cair, ele vai surgir no teto da gruta e vai cair também no assoalho da gruta. Aí ele se cristaliza, então formando figuras bizarras. Uma gruta, ela tem os chamados estalactites e estalagmites, que são figuras bizarras formadas pela cristalização do calcário que é dissolvido pela água da chuva e que atinge o interior da gruta, ok? A parte do calcário dissolvido que se cristaliza no teto da gruta, a gente chama de estalactites. E aquela gota que cai no assoalho da gruta, no chão da gruta e se cristaliza, nós chamamos de estalagmites, ok? A gruta, portanto, aquele processo de cristalização do calcário que a gente vê no interior de uma gruta, é o processo mais tradicional de temperismo químico, ou seja, a dissolução dos minerais que compõem as rochas pela presença de água, ok? Então nós já vimos aí, né, os 3 tipos de intemperismo: biológico, que é a decomposição da rocha pela atividade dos seres vivos; o físico, causado principalmente pela variação de temperatura, mas também é muito comum nas áreas onde tem geleiras; e o químico, que ocorre por meio da dissolução dos minerais das rochas pela presença de água, principalmente água da chuva, não é? Ok, então vamos para a segunda slide dessa aula, que vai falar sobre erosão, né? A erosão, ela é um processo natural de desgaste do terreno, né? Na verdade, como é que a erosão promove o desgaste do terreno? Os sedimentos desse desgaste, eles são transportados pelos chamados agentes da erosão. Os principais são o vento, a água, os rios e as geleiras. São transportados para os locais mais baixos, onde então ocorre a sedimentação. Ou seja, o que é a sedimentação? Os sedimentos que resultam da erosão, né, eles são transportados e depositam nas partes mais baixas, principalmente nas planícies, onde ele passa por um processo de compactação, que nós chamamos de sedimentação, ok? Então a gente pode
dar um exemplo bem simples para que a gente possa, através de um exemplo simples, poder entender o fenômeno que nós estamos estudando. Então a erosão é como se fosse uma lixa grossa, que vai lixando as rochas e aquele pozinho das rochas, aquelas micropartículas são transportadas pelos agentes, vento, água, rios, geleiros, dos locais mais baixos para os locais mais altos para os locais mais baixos, onde ocorre a sedimentação, que é a compactação desse material da erosão, e ele ocorre principalmente nas áreas de planície. Trata-se, portanto, da remoção de materiais de uma área elevada para uma área mais baixa. A gente pode dizer que o intemperismo é uma forma de erosão? Com certeza. Agora, os tipos de erosão que nós vamos abordar aqui são a erosão pluvial. Essa erosão pluvial é causada pela água da chuva, principalmente pela enxurrada. Ela provoca o desgaste do solo por onde a enxurrada passa, podendo abrir grandes fendas, chamadas de vossorocas, e elas ocorrem principalmente nas áreas que não têm vegetação. Daí a importância de se preservar a vegetação no solo para evitar a vossoroca, que é a formação de grandes fendas, de grandes valas, pela ação da enxurrada da água da chuva. Ela pode ser a erosão fluvial, aí ela é causada pela água dos rios, né? É evidente que a erosão fluvial ela vai se desenvolver e a sua ação vai ser sentida naquela bacia hidrográfica, particularmente nas margens do rio, né? Ela transforma os cursos dos rios em vales profundos, porque ela vai afundando o vale fluvial, e também provoca o desmoronamento das suas margens pela força da correnteza. A correnteza de um rio é o principal agente que provoca transformação do relevo. A erosão marinha, que também a gente conhece como abrasão, é causada pela ação da água do mar. Então, é claro que a água do mar ela só promove transformação do relevo nas áreas litorâneas, que tem contato do continente com o mar, né? Ela provoca o desgaste das rochas ou do solo litorâneo, formando as chamadas paisagens costeiras. As principais são as falésias. O que são falésias? São aqueles paredões rochosos que em algumas áreas chegam até junto do mar. As restingas, que são pontas formadas pelo acúmulo de areia. Ok, alunos, eu tive uma pequena interrupção aqui, mas vamos voltar aqui à erosão marinha, chamada de abrasão. Ela é causada pela água do mar e provoca o desgaste das rochas do solo litorâneo, formando as chamadas paisagens costeiras. Dentre elas se destacam as falésias, que são aqueles paredões rochosos que chegam até junto do mar. As restingas, que são pontas formadas pelo acúmulo de areia. E as praias, né, que são muito conhecidas, talvez seja o relevo marinho que mais o ser humano conhece e aquele que mais chama a nossa atenção, porque a praia é um local de lazer, né? Algumas praias do mundo são conhecidas internacionalmente. Nós podemos citar, por exemplo, aqui no Brasil, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a praia de Boa Viagem, Recife, né? Nós temos em São Paulo a Praia Grande, a praia de Torres, no Rio Grande do Sul, a praia de Iracema, em Fortaleza, né? Então, e outras praias famosas pelo mundo afora. São formas de relevo causadas pela erosão marinha ou abrasão. Tudo isso de forma natural, pela ação natural das correntes marítimas e principalmente a onda do mar, né? Que é o bater chegando junto do litoral, ela promove
transformação do relevo. A erosão eólica, ela é causada pela ação do vento. A gente pode pensar que não, mas a erosão causada pelo vento, ela é lenta, mas ela é contínua. Ela provoca o desgaste lento das rochas, transportando sedimentos para áreas mais distantes. Em rochas de arenito, ela origina formas bizarras, como taças, pirâmides, cabeças, etc. As rochas de arenito, principalmente aquelas que se localizam próximo do mar, que sofrem a ação dos ventos constantes vindo do mar, elas sofrem um processo de erosão bastante intenso. Porque quando o vento sopra, as micropartículas de areia, elas entram em suspensão e com a velocidade do vento elas se chocam contra a parede das rochas, promovendo um processo de desgaste ou erosão. Essa é a erosão eólica. A erosão glacial, ela é causada pela ação do gelo nas regiões polares ou nas altas montanhas, que são os locais onde nós encontramos geleiras, né, e onde o gelo promove a transformação do relevo. O congelamento e descongelamento da água causa a fragmentação das rochas e desgaste do solo. Okay? Com certeza, o gelo é um grande agente da erosão. Ela pode ocorrer também pela ação das avalanches de neve nas áreas montanhosas. Nós sabemos que nas áreas montanhosas o relevo inclinado, quando ocorre uma avalanche de neve, essa avalanche por onde ela passa, ela causa grande transformação. Ok? Vamos em frente? Chegamos agora à parte das perguntas. São perguntas simples, mas relacionadas ao conteúdo que nós estamos revisando. Ok? Então, a número 1 aqui, ó. Que intemperismo é causado pelos seres vivos? Intemperismo biológico. 2. Que intemperismo é causado pela variação de temperatura? Esse é o intemperismo físico, né? 3. Que intemperismo é causado pela ação da água? Esse intemperismo é químico. A água dissolve os minerais solúveis que compõem uma rocha. Que erosão é causada pela água da chuva? Aqui nós chegamos na parte de erosão. Ela é chamada de erosão pluvial. E o agente principal são as enxurradas, né? Que erosão é causada pela água dos rios? A erosão fluvial. Vejam que essas palavras são muito parecidas. Fluvial e pluvial são muito parecidos, mas a pluvial é a ação da água da chuva e fluvial a ação da água dos rios. Que erosão é causada pela água do mar? A erosão marinha, ela pode ser chamada também de abrasão, né? Então as praias, as restingas, as falésias, são os paredões rochosos que a gente encontra nos litorais, são causados pela ação da água do mar, principalmente pelas ondas que batem com muita força no relevo litorâneo. Que erosão é causada pelo vento? Essa erosão é chamada de eólica. E ela é lenta e gradual, mas promove erosão acentuada, principalmente em rochas de arenito próximo aos litorais. Que erosão é causada pelo gelo? O gelo também é um agente que provoca a erosão. E a sua erosão é chamada de glacial. Ok? Então aqui nós, com 8 perguntas, nós sintetizamos os assuntos da aula de hoje, que foi intemperismo e erosão, ok? Então aqui nós finalizamos e até uma próxima.